Eis os principais títulos deste jornal. O Grupo Parlamentar da UNITA realiza seminário sobre Orçamento Geral do Estado. Furtados diversos meios da Mediateca Azedu no Cazenda. Presidente do MPLA diz que cidadãos qualificados não devem deixar de ser nomeados devido ao grau de parentesco. Estas e outras notícias vai poder acompanhar agora no principal serviço de informação da TV Raiar. Boa noite, seja bem-vindo ao Raiar Notícias. O Grupo Parlamentar da UNITA realiza desde amanhã, desta terça-feira, aqui em Luanda, um seminário sobre o Orçamento Geral do Estado. Neste momento, estamos aqui no Hotel Apixana, onde está a decorrer o seminário sobre o Orçamento Geral do Estado versus desafios da estabilidade econômica e do desenvolvimento, organizado pelo Grupo Parlamentar da UNITA. Vamos acompanhar. Deixe-me dizer que nós estamos realizando o seminário sobre o Orçamento Geral do Estado, que vai albergar os deputados da bancada parlamentar da UNITA e os quadros dirigentes à direção do partido, na perspectiva de estarmos inteirados desta grande ferramenta que é fundamental para qualquer desenvolvimento no país e, no caso concreto, tendo em atenção de que nos próximos dias será a aprovação do Orçamento Geral do Estado, a UNITA, através da sua bancada parlamentar, preocupada no sentido de que os seus representantes na Assembleia Nacional estejam equipados, estejam preparados e atualizados, então movemos-nos nesta perspectiva para organizar este seminário metodológico de capacitação e superação. Uma das preocupações que tem sido luta e continuará a ser a luta da bancada parlamentar da UNITA e a UNITA como um todo é a perspectiva de ver satisfeita as questões de âmbito social. Como é do conhecimento de todos nós, sabemos que a condição social dos angolanos não é das melhores. Estamos a falar concretamente de questões de saúde, questões de educação, questões como a agricultura. Hoje fala-se, por exemplo, da diversificação, mas a diversificação tem de se basear na agricultura e para isto é necessário que haja orçamento específico para estas questões, então, da agricultura. A nossa perspectiva é que o Executivo esteja mais preocupado com as questões de âmbito social. Deixo a seguinte mensagem, na perspectiva de que todo angolano deve ter a noção de fiscalizar, a noção de acompanhar. Agora mesmo, no dia 18 de dezembro, os deputados vão tomar contato com o Orçamento Geral do Estado. Este será aprovado, digo, em janeiro. É bom que os angolanos acompanhem, de facto, porque nós procuraremos interagir com os cidadãos aquilo que é a fatia, sobretudo, ou as fatias designadas para as questões sociais. Não significa dizer que outros âmbitos são menos importantes, mas as questões sociais são de âmbito ainda mais importante, porque vejamos a questão dos hospitais, não há medicamentos, não há condições mínimas, a questão da educação, a questão da agricultura, entre outros aspectos. Então queremos chamar a atenção que todos os angolanos acompanhem esta grande ferramenta para que, junto dos deputados, possamos pressionar o Executivo no sentido de corresponder à expectativa de Angola e dos angolanos. Este seminário de capacitação dos deputados do Grupo Parlamentar da UNITA e dos seus quadros de direção contém nos seus diferentes painéis e nos seus conteúdos uma oportunidade de melhoria do conhecimento e do manuseio do Orçamento Geral do Estado e também da ação fiscalizadora de cada um dos seus membros do grupo parlamentar e de cada um dos presentes. Auguramos assim um bom dia de trabalho. Muito obrigado a todos. Termina aqui a nossa reportagem no seminário organizado pelo Grupo Parlamentar da UNITA. Com imagens de Venâncio Lucas, Vitória Sacotala, Epixana, à TV Raiar. Funcionários da Mediateca Azedu, no município do Cazenda, em Luanda, acusam a anterior gestão de ter furtado
os meios informáticos e didáticos da instituição, o que compromete o seu normal funcionamento. Falando nesta segunda-feira à imprensa, Jona Matos, funcionário da Mediatek Zedu, disse que os trabalhadores depararam-se na manhã da passada quarta-feira com as portas encerradas ao público, porque a antiga gestão não apareceu para a troca de pastas com a nova direção. Na quinta e sexta-feira, segundo Jona Matos, já faltavam alguns computadores na Mediateca, o que dá a entender que os meios furtados foram retirados nas horas com pouco movimento ou depois do horário normal de trabalho. A situação, denuncia o funcionário, começou quando a antiga direção teve conhecimento da sua substituição e aproveitou para retirar materiais como os computadores e livros, instrumentos de limpeza, jardinagem e meios de transportes, desfalcando o patrimônio. O bibliotecário Inácio Moraes classifica a situação de triste e lamenta o facto dos meios terem desaparecido do interior da Mediatek, principalmente quando as portas encontravam-se encerradas, o que transforma a situação em caso de polícia. Com um atendimento diário de 600 usuários, quando a sua inauguração, o administrador municipal do Kazenga disse na altura que a instituição vai preencher um grande vazio. A Mediatek, que foi inaugurada em 2016, possui um anfiteatro, sala de leitura, multimédia, internet de pesquisa, audiovisual, jogos, espaço de lazer, zona infanto-juvenil, um projeto do Executivo angolano com o objetivo de satisfazer a necessidade de aquisição de conhecimento para pessoas de vários níveis acadêmicos e idades. É de facto um projeto que vem colmatar algumas dificuldades que nós tínhamos. Aqui agora temos um anfiteatro, temos uma sala de conferências, temos uns espaços de lazer condignos, daí que vem ocupar espaços que nós de facto tínhamos carência no município. A Mediatek do Kazenga foi construída numa área de 15 mil metros quadrados, tem a capacidade de receber diariamente mais de 500 visitantes. É composta de informação de 35% de livros físicos e 65% em informação eletrônica. Estavam disponíveis 12 mil livros, 350 mil conteúdos eletrônicos, 500 DVDs e CDs. Ainda sobre este assunto, acabamos de receber uma nota de imprensa que agora passaremos a ler. Comunicado de imprensa, a coordenação cessante do programa Rede de Mediatecas de Angola, tendo tomado conhecimento por meio dos órgãos públicos e privados, assim como nas redes sociais, de um suposto furto ocorrido na Mediateca Zedu, situação despoletada por alguns dos funcionários recém-enquadrados na Mediateca e com processos disciplinares em curso. No passado dia 9 de dezembro, agentes da Polícia Nacional tomaram de assalto a respectiva Mediateca, violando e ultrapassando as atribulações das respectivas direções em funcionamento. Neste contexto, vimos por este meio informar que não condiz com a verdade e com o modus operandi das mediatecas e parceiros que se tenha retirado sequer uma agulha da mediateca, pois todo o património mesmo está devidamente cadastrado no Sistema Integrado do Património do Estado e consta do relatório de fim de mandato realizado em agosto de 2017, que será fruto da passagem de pastas que decorrerá quarta-feira, dia 13 de dezembro de 2017, às 16 horas. É uma inverdade e manipulação com objetivos inconfessos de manchar o bom nome do projeto e da sua coordenação. Neste âmbito, tendo em conta o direito de resposta consagrado na lei, a coordenação cessante da REMA convida todos os órgãos de informação públicos e privados para dia 13 do corrente mês assistirem ao ato de passagem de pastas e à visita guiada de observação às instalações e dos meios existentes. A coordenação cessante, professor Dr. Pedro Sebastião Teta. Ainda para acompanhar neste jornal, o presidente do MPLA diz que cidadãos qualificados não devem deixar de ser nomeados por causa do grau de parentesco. Esta matéria vai poder acompanhar depois do intervalo. Não sai daí, voltamos já. Em todo o mundo, dia 1 de dezembro é o dia de luta contra a SIDA.
Este ano, o tema escolhido é Direito à Saúde. Todas as pessoas, independentemente da idade, do género, de onde vivam ou de quem amem, têm direito à saúde. O Dia Mundial da Luta contra a SIDA visa despertar a população sobre a solidariedade para com as pessoas que vivem com VIH e SIDA. A SIDA foi descoberta no início dos anos 80 e já matou mais de 30 milhões de pessoas no mundo inteiro, principalmente na África. Mas hoje, com o uso das medicações corretamente, não se morre de SIDA. Para poder tratar e viver bem, é preciso primeiro testar para o VIH, deixar o preconceito e a discriminação para trás. Juntos somos mais fortes que a SIDA. Governo de Angola, Ministério da Saúde, Instituto Nacional de Luta contra a SIDA. TV Raiar, por uma Angola radiante. Notícias. Grupo Parlamentar da UNITA visita Instituto de Luta contra a SIDA. Estas e outras matérias você vai poder acompanhar agora no principal serviço de informação da TV Raiar. Informando com verdade por uma Angola radiante. Sociedade. Boa noite, caros telespectadores. Estamos na segunda edição do programa Mundo de Mulher. Entretenimento. Seja bem-vindo à segunda parte do seu Raiar Notícias. O presidente do MPLA, José Eduardo dos Santos, defende que os cidadãos qualificados não devem deixar de ser nomeados por causa do grau de parentesco, ao contrário do branqueamento de capital, sendo ou sempre condenável por estar subjacente a uma atividade ilícita. O dirigente teceu estas considerações em Luanda na abertura do seminário intitulado MPLA e os desafios à corrupção. Falando na abertura deste debate promovido pelo grupo parlamentar do MPLA, o ex-presidente da República lembrou que a corrupção tem sido descrita como o segundo principal mal que afeta o país depois da Guerra Civil. José Eduardo dos Santos disse que na base desse mal encontram-se os excessos praticados por agentes públicos e privados que detinham de forma ilícita. Por lema, o MPLA e os desafios do combate à corrupção e ao nepotismo, com o objetivo de clarificar estes e outros conceitos e dar a conhecer e discutir a legislação relacionada com os mesmos, por forma a que os agentes públicos se abstenham da prática de atos que configurem eventuais crimes suscetíveis de manchar a boa imagem do Estado angolano, do governo e do partido que sustenta o exercício do poder político. No fundo,
de tudo isto, pretendemos, de facto, exercer, a partir deste seminário, uma pedagogia para a prevenção dos crimes atentórios à probidade pública, vantagens patrimoniais para si ou terceiros em prejuízo do bem comum, transgredindo a lei e a norma do comportamento social. Próprios definimos em tempo oportuno a corrupção como sendo o segundo principal mal que afetava a nossa sociedade depois da guerra, tendo em conta alguns excessos praticados por agentes públicos e privados que obtinham de forma ilícita vantagens patrimoniais para si ou para terceiros em prejuízo do bem comum. O líder do Impala considera que o partido no poder deve tomar a dianteira da construção de uma sociedade mais justa, solidária e inclusiva, o que pressupõe a adoção de medidas educativas, judiciais e policiais, com vista a desincentivar este tipo de práticas. Já sobre o nepotismo, de que foi acusado várias vezes ao longo dos 38 anos na presidência da República, especialmente ao nomear a filha Isabel dos Santos para presidente da Sonangol e o filho José Filomeno dos Santos para liderar o Fundo Soberano da Angola. O dirigente político considerou que os cidadãos qualificados não devem deixar de ser nomeados devido ao grau de parentesco. O nepotismo, por sua vez, era caracterizado como o favorecimento de parentes ou amigos próximos em processos de promoção profissional ou de nomeação para o exercício de função. Este conceito agora, com algumas modificações, sofreu uma evolução. Existem países que não reconhecem que o parentesco por si só seja um elemento suficiente para restringir o direito de alguém qualificado ser promovido ou nomeado. De facto, a promoção e nomeação de pessoas melhor qualificadas para o exercício de uma certa função constitui mesmo uma forma de proteção do interesse público e não deverá o Estado ficar restringido de nomear essas pessoas unicamente por razões de parentesco entre as pessoas envolvidas. José Eduardo dos Santos aproveitou ainda para classificar o branqueamento de capitais como um crime sempre condenável, tendo em conta que está subjacente uma atividade ilícita. Ministro do Interior condena tráfico de moedas estrangeiras em algumas zonas da cidade de Luanda e apela o reforço da Polícia Nacional. Esta matéria abre a síntese nacional. Acompanhe. O ministro do Interior afirmou ontem no encontro de abertura do Conselho Consultivo Alargado do setor que dirige em Luanda que a legislação contra o tráfico de moeda é demasiadamente fraca, o que faz com que alguns dos esforços feitos pelos órgãos de polícia acabem por esbarrar com a fragilidade da lei. Ângelo Tavares defendeu uma legislação mais forte e firme sobre o tráfico de moeda em todo o espaço territorial, não permitindo a sua fluidez, pois esta prática é ilegal. O ministro referia-se a casos como a operação que os órgãos de polícia efetuaram no bairro Mártires do Kifangondo, em Luanda, onde foram apreendidos somas avultadas em moeda estrangeira, dólares e euros, e milhões em kwanzas, e detidos estrangeiros em situação migratória irregular.
Ângelo Tavares indicou que as autoridades policiais recolheram nos últimos dias mais de 30 mil imigrantes ilegais. O Supremo Tribunal das Caraíbas, sediado nas Ilhas Virgens Britânicas, confirmou a congelação mundial de bens de Isabel dos Santos sob a alegação de ter cometido atos fraudulentos na gestão da Unitel, a maior operadora de telefonia móvel em Angola. Grandes somas da Unitel foram transferidas para empresas de propriedade e controladas por Isabel dos Santos, sem nenhum benefício discernível para a Unitel, atuando Isabel através de empresas Vidatel de maneira desonesta ou fraudulenta e com um padrão inaceitavelmente baixo de moral comercial, informou o juiz Gerardo Farara. Neste âmbito, o juiz britânico confirmou assim o congelamento mundial de bens contra a Vidatel, decidida em 8 de fevereiro de 2016, mas que só agora chegaram à imprensa angolana. Resultava das provas que um dos pré-requisitos para o pagamento dos dividendos em moeda estrangeira é que a Unitel deveria apresentar contas auditadas juntamente com um relatório de auditoria ao banco pagador, o Banco Nacional de Angola. Ora, a Unitel não apresenta contas auditadas desde 2011, explica o magistrado. Isabel é ainda acusada de apresentar justificações falsas e ilegítimas ao tribunal, quando se sabe que os acionistas angolanos, em violação da lei angolana, saquearam a Unitel por conta própria, ou pelo menos em benefício de Isabel dos Santos. Este saque foi orquestrado por meio de duas empresas detidas e controladas por Isabel dos Santos, designadamente a Unitel International Holding e a Tokeina. De acordo com a mesma fonte, o que esta decisão diz é que Isabel dos Santos descapacitou a Unitel para seu proveito pessoal. A Amnistia Internacional acusou esta terça-feira os governos europeus de serem cúmplices dos reiterados abusos dos direitos humanos e que são vítimas milhares de imigrantes e refugiados retidos na Líbia em condições desumanas. Vai poder acompanhar esta matéria na síntese internacional. No novo relatório intitulado Obscura Teia de Conspiração da Líbia, abusos de refugiados e imigrantes a caminho da Europa, a Amnistia Internacional expõe como os governos europeus estão ativamente a apoiar o sofisticado sistema de abusos e exploração de refugiados e imigrantes levado a cabo pela Guarda Costeira Líbia, pelas autoridades prisionais e por traficantes de pessoas para os impedir de atravessar o Mediterrâneo. A Organização Não-Governamental de Defesa dos Direitos Humanos aponta que quando, em fins de 2016, os Estados-membros da União Europeia encerraram a rota migratória via Líbia e a travessia do Mediterrâneo Central, o fizeram importando-se pouco com as consequências para aqueles que ficavam retidos dentro das fronteiras sem lei da Líbia. O diretor da Amnistia Internacional para a Europa, citado em comunicado da organização, denunciou que centenas de milhares de refugiados e imigrantes retidos na Líbia estão a mercê das autoridades líbias, de milícias, grupos e traficantes que frequentemente operam em conjunto para obterem ganhos financeiros, e dezenas de milhares são mantidos indefinidamente em centros de detenção superlotados, onde são sujeitos a abusos sistemáticos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, formalizou esta terça-feira uma diretriz para a criação de uma base lunar. Trump afirmou que o país está a sonhar em grande e que esta diretriz irá reorientar o programa espacial dos Estados Unidos no que diz respeito à exploração e descoberta humana. Desta vez, os Estados Unidos não colocarão apenas a bandeira na Lua, mas também estabelecerão uma base para uma eventual viagem a Marte e, quem sabe, um dia para muitos outros mundos, afirmou Trump. A última e primeira vez que os norte-americanos visitaram a Lua foi em 1972, um primeiro passo para a concretização de uma missão tripulada a Marte. A ambição de Trump de enviar homens uma vez mais à Lua como forma de preparar uma missão tripulada a Marte pode acabar por ficar no papel devido a restrições orçamentais. Na assinatura do documento esteve, e entre outros, Jack Smith, que caminhou na superfície da Lua. E no desporto, o novo selecionador nacional já fez a apresentação da seleção
que vai apresentar o país, ou que vai representar o país no Chan de Marrocos em janeiro de 2018. Esta matéria abre o compacto desportivo. Confira. A novidade na convocatória do novo selecionador recai ao avançado do Sagrada Esperança da Lunda Norte, Adopena, formado na Académica do Lubito. O jovem vai estrear-se nos Palancas Negras e faz parte de uma lista de 29 futebolistas que irão representar Angola no Chan. Outras novidades ainda são os regressos do guarda-redes Lando e do avançado Moco. Os jogadores convocados são guarda-redes Gerson, Petro de Luanda, Lando Libolo, Neblo Interclube e Rui 1º de Maio. Defesas: Paiso, Dani Massunguna, Nathaniel 1º de Agosto, Wilson e Mira, Petro de Luanda, Celson, Libolo, Tocarneiro, Interclube, Lunguinha, Progresso do Sambizanga, Inari, Cabos Corpo do Palanca. Médios: Xó, Macaia e Boa, 1º de Agosto, Erenilson, Manguche, Petro de Luanda, Pate, Interclube e Almeida, Progresso do Sambizanga. Avançados: Geraldo e Nelson Luz, 1º de Agosto, Bugos, Adopena, Sagrada Esperança, Mano e Moco, Interclube, Caporal, 1º de Maio, Job, Petro Luanda e Vá, Progresso do Sambizanga. O Chan é uma competição reservada a atletas que atuam em campeonatos internos. No Marrocos, Angola está inserida no grupo D para defrontar as seleções dos Camarões, Burkina Faso e Congo. Assim termina o seu Raiar Notícias, com a promessa de voltar amanhã no mesmo horário. Até lá, boa noite, passe bem.